uma experiência única. Lamentavelmente, muita gente não pôde visualizar e tenho certeza que se visualizasse, ia se apaixonar como eu me apaixonei pelo cine espacial. O cinema com suas características atuais apareceu na França através dos irmãos Lumière no ano de 1895. Em dezembro de 1895, numa sessão em 28 de dezembro, que eles fizeram algo que é um pouco a matriz disso que a gente chama de sala de cinema. Ou seja, eles alugaram um porão de um café em Paris. Era uma sala relativamente pequena, dispuseram ali uma série de cadeiras. Então essa relação que a gente chamaria aí de dispositivo cinema, que é tela, plateia e projetor ao fundo, já existe desde essa chamada primeira sessão de cinema, onde as coisas um pouco nascem no sentido do que vai ser o cinema, a sala de cinema tradicional. Eu achava que as salas não estavam corretas, porque as salas de cinema elas surgiram das salas de teatro. Quando pintou o cinema, primeiro cinema mudo, etc., as exibições eram feitas em salas de teatro. E na sala de teatro, você veja, o melhor lugar é na frente. No cinema não era na frente, era mais para o meio e para trás, né? Se improvisava com o que a gente chamaria de cine-teatro. Quer dizer, eram teatros que, pela própria disposição de público na plateia e um lugar com uma tela que você pudesse colocar na frente do palco, você projetava. Essa relação, quer dizer, essa distribuição de espaço, etc., ela vai ser consolidada no início dos anos 10, 1902, 1903, a gente já tem o nascimento de uma coisa chamada grandes palácios de cinema. Havia, então, uma dificuldade muito grande a ser vencida, que era a distância entre o espectador e a tela. O espectador que estava do meio da sala para a frente quase não enxergava a tela por ela ser muito grande, e o que estava atrás via com dificuldade. Então, o ideal era conseguir uma distância média, onde não houvesse a primeira fila e onde todo mundo visse de uma forma correta. Nas salas tradicionais, se você, por exemplo, chega em cima da hora, você tem que sentar na chamada fila do gargarejo. É horrível, porque fica aquela tela enorme em cima de você. Você não vê direito. E a solução que eu achei ideal seria um cinema circular, com 3 telas, dividida em 3 setores, onde o pessoal pudesse desfrutar da imagem de uma forma correta, praticamente todo mundo vendo do jeito que podia. O projeto consiste em um cinema circular, com sua plateia disposta em 3 setores. Cada setor possui uma tela onde o espectador fica a uma distância mínima de 14 metros. Depois de projetada a sala de espetáculos, o grande problema era o projetor cinematográfico, que deveria transmitir o mesmo filme em 3 telas ao mesmo tempo. Comecei por ir na Philips, na Holanda. E a Philips me disse taxativamente que não era possível desenvolver esse protótipo. Então, aí fui com a cara e com a coragem para Zeiss, na Alemanha. Fui com uma intérprete, que eu não falo alemão, e eles me receberam, viram a ideia, gostaram muito e desenvolveram o protótipo. Ele era uma lente só, mas que jogava a imagem por prismas através de 2 espelhos laterais. Uma tela recebia a imagem direta da lente e, por espelhos, jogava as imagens para as outras telas. Depois de patenteado e escolhido o nome Cineespacial, isso foi objeto de divulgação em todo o país e fora do país. Isso saiu em revistas, em jornais, etc. Então, isso já era
do conhecimento público, já podia ser do conhecimento público. Li pela imprensa o lançamento deste tipo de cinema, enaltecendo o fato do Dr. Emílio Guedes Pinto haver sido premiado em Bruxelas com um projeto de criação desse novo modelo de cinema com 3 telas. Apareceram espontaneamente investidores que quiseram e se propuseram a ser pioneiros e a fazer o cine espacial. Como o primeiro que foi em Brasília, foi um empresário de Brasília, jovem também, que acreditou na ideia e fez o cine espacial, que foi um sucesso em Brasília, foi um sucesso em São Paulo, foi um sucesso em Tóquio, foi um sucesso em outras partes do mundo. Nessa questão trazida pelos jornais, me levantou o desejo de conhecer o cinema que já havia sido lançado em Brasília. O primeiro cine espacial do mundo foi inaugurado em Brasília, em 1970, no aniversário de 10 anos da cidade. O próprio Dr. Emílio fez questão de participar conosco de todo o projeto do Cine Espacial de São Paulo. E aí, então, ele sugeriu que tudo que fosse feito para decorar o Cine Espacial e para montar o Cine Espacial tivesse alguma ligação com fatos assim, ligados ao espaço. A invenção dele é uma coisa assim que merece todo tipo de louvor, porque eu nunca imaginei que alguém fosse criar algo desse tipo. Após aproximadamente 9 meses de construção, foi inaugurado em São Paulo, no dia 25 de novembro de 1971, o segundo cine espacial do mundo, localizado na Avenida São João. Quando eu soube do cine espacial a primeira vez, as pessoas olham, o cinema tem 3 telas. Você vai no cinema, é redondo, parece uma nave espacial, de qualquer lugar que você sentar, você vai assistir. Aí eu disse, nossa, não é possível isso. Aí corri lá para ver. Quando eu entrei ali, eu falei assim, nossa, mas quem teve essa ideia maluca, né? Que na verdade é uma ideia maluca, mas sensacional, né? Todos ficaram muito assim, entusiasmados com a festa de inauguração e com o espetáculo que foi apresentado. As televisões todas se interessaram, mostraram, rádios e a imprensa escrita, e a presença do governador, que para o governador comparecer para inaugurar um cinema, precisaria que ele fosse realmente um cinema diferente, se fosse algo espetacular. O cine espacial, quando ele foi inaugurado, era uma novidade estrondosa e as pessoas, através do boca a boca, corriam para assistir qualquer tipo de filme, porque era uma novidade. Podia ser o pior filme do mundo. As pessoas corriam para fazer a fila para poder chegar e sentar primeiro nos melhores lugares. Agora, essa questão de melhor lugar não existia lá no cine espacial, qualquer lugar era bom. Eu morava em Pirituba e no trajeto para a cidade o meu ônibus passava na porta. Aí eu via o cinema. E aí eu falei, ai, tem cara de ser bonito. E convenci a minha irmã e uma amiga nossa que estava em São Paulo também, que eu gostaria muito de ir naquele cinema. E elas me levaram. Eu fui, todo mundo, muita gente, lotado. A gente chegou, o Lanterninha levou, já estava começando a sessão. Aí quando eu entrei, eu fiquei assim, olhando que lado que eu sento. A sensação é de você estar dentro de uma espaçonave mesmo, assim, né? Com aquelas telas, somente quando ia começar o filme, assim. Isso tudo juntando dava um certo brilho que conduzia quem entrava na sala para um mundo um pouco diferente do tradicional dos outros demais cinemas. Eu fiquei maravilhada, porque na minha cidade do interior, até tinha cinema, mas nunca eu imaginei que existisse cinema como era o cine espacial. Então, para mim, como espectadora, eu fiquei deslumbrada. Nunca imaginei que depois, na frente, eu viria trabalhar aqui. Você entrava como quando você entra numa arena circular. Ele era dividido em 3 setores, dividido por corredores, né, de acesso de espectador.
Então, cada terço do cinema tinha uma tela na sua frente do outro lado da sala. Que eu olhei uma tela, outra tela, quer dizer, da maneira que eu sentasse, eu assistia, né? Não, aí os adultos também, como eu falava, perguntavam, né? Moço, que é o melhor lugar onde eu assisti o filme? Que posição eu fico? Simplesmente eu respondia, por favor, você escolhe onde você se sentir mais bem, onde você achar melhor para você assistir. As telas são igual, certo? Vai passar tudo a mesma coisa nas 3 telas, né? Até na época tinha gente que pensava assim, nessa questão da visão periférica, né? Mas não atrapalhava não. O cine espacial foi concebido, volto a repetir, para ser um cinema tradicional da época, só que com vantagens enormes em termos de visão do espectador, só isso. Como os cinemas da época, grandes, de rua, etc., sumiram, o cine espacial também sumiu, infelizmente. O cine espacial foi dos últimos cinemas de rua, foi dos últimos cinemas do centrão de São Paulo que veio a sentir a queda de público. Aos poucos, o centro foi se degradando, perdendo qualidade e a segurança. O público já começava a frequentar os cinemas de shopping. Mais segurança, né? Tinha estacionamento, sabe? Então começou a mudar o conceito de cinema de rua. Com isso, o cine espacial e outros cinemas, muito mais ainda do que cine espacial, sofreram uma queda muito grande de frequentadores. A ponto de, em 93, nós fechamos o cinema. Ninguém me falou nada, eu trabalhei normal. Quando eu cheguei no outro dia para trabalhar, o cinema estava fechado. Quando eu recebi a notícia que, a partir daquele dia, o cine espacial estava fechado, aquela noite foi uma noite triste para mim, que eu chorei muito à noite, não vou mentir que eu não chorei. Chorei. Era mais um cinema que estava, digamos assim, morrendo em São Paulo, né? Isso eu não tenho certeza que é a evolução do mundo. Hoje, para você ver um filme, não precisa nem ir ao cinema. Você vê no computador, vê no celular, vê em todo lado. Todo esse avanço da tecnologia levou as salas de cinema a ficarem pequenas. Não é mais um acontecimento, é uma banalidade, é um acontecimento banal. E as salas de rua foram sumindo gradativamente. Vamos botar um cinema digital? Não tem público. Não tem público, fica um espaço vazio. Esse foi o motivo que fecharam os cinemas de rua. Você vai nos cinemas de shopping, são 10 salas, tudo com um lugarzinho pequenininho. Tá? E isso matou. É a modernidade? Sim, a modernidade. E não tem como você brecar isso. Por ser um projeto inovador, e se tivesse prosseguido a divulgação ou se investido mais nesse tipo de cinema, seguramente eu acho que seria o cinema que dominaria o mundo. Eu acho que esse tipo de formato, se ele fosse incorporado numa dessas redes novas de cinema que tem no Brasil, seria um sucesso estrondoso. Imagine um cine espacial 3D. Era uma coisa que seria sensacional. Eu mesmo não sairia do cine espacial. Eu diria que tem uma certa força, um certo impulso ter feito algo que foi importante na época, né? Hoje, infelizmente, não é importante, mas como ideia continua sendo uma ideia brilhante, acho eu.